Bom, pessoal, dando sequência no estudo da ação penal pública condicionada à representação, nós vimos ali então um prazo decadencial de 6 meses, falamos que ele não se interrompe ou não se suspende também, diferente do prazo prescricional, o prazo decadencial não há interrupção nem suspensão. Também a contagem do prazo decadencial, ele inclui o dia de início, também inclui o dia final, portanto. Eu também no último bloco eu trabalhei com vocês a respeito da retratação, mas vamos trabalhar com mais calma, comentar a respeito da retratação, e para isso vamos ler o artigo 25 do Código de Processo Penal, que trata da possibilidade de retratação. Diz o seguinte, o artigo 25: a representação será irretratável depois de oferecida a denúncia, certo? Então veja, depois de oferecida a denúncia, aquela retratação feita pela vítima, para que aquela representação feita pela vítima para que o Ministério Público ofereça denúncia, não poderá ser retratada. Então, a vítima teria até o oferecimento da denúncia para se retratar. Ou seja, ela vai até a delegacia de polícia, vai até o Ministério Público, enfim, e faz a representação. Olha, eu manifesto o meu interesse para que o Ministério Público dê início à ação penal, certo? Mas por algum motivo, ele pode voltar atrás e mudar de ideia e falar, não quero mais, eu quero me retratar dessa representação. Caso ele se retrate dessa representação, perfeito? Caso haja retratação da representação, o Ministério Público, então, não poderá oferecer a denúncia, desde que essa retratação seja até o oferecimento. Perfeito, pessoal? Então, artigo 25 do Código de Processo Penal. Também se questiona a respeito do limite. Bom, quantas vezes a vítima poderia ali se retratar, né, dessa representação? Atenção, não há um limite, tá certo? Então, por não haver um limite na lei, a doutrina diz que, por exemplo, a vítima poderia representar, depois representar de novo e retratar, até o oferecimento da denúncia, desde que faça aí dentro do prazo de 6 meses, certo? Porque, infelizmente, a lei não traz limite. Olha, uma vez você se retratando da representação, você não pode mais se retratar da sua retratação, percebe? Seguindo, vamos falar agora, pessoal, da requisição do ministro da Justiça, certo? Nós falamos aqui de ação penal pública condicionada à representação, mas também existe também a exigência de requisição do ministro da Justiça em alguns crimes. Vamos entender então o que é essa requisição do ministro da Justiça. Bom, a requisição, pessoal, nada mais é do que um ato de natureza política, através do qual o Ministério Público, aliás, o Ministro de Justiça, autoriza a propositura da ação penal por parte do Ministério Público em determinados delitos. Os crimes cuja persecução depende da requisição do Ministro da Justiça estão previstos no Código Penal e na Lei de Segurança Nacional. Perfeito? E aí, dentre os crimes, nós podemos destacar o seguinte. Primeiro, os crimes cometidos por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil. Então imagine que um italiano mata um brasileiro na Itália. O ministro da Justiça pode fazer ali a requisição, ok? Para que esse processo seja iniciado. É o que diz lá o artigo 7º, parágrafo 3º, a linha B do Código Penal. Artigo 7, parágrafo único, artigo 7º, parágrafo único, parágrafo 3º, perdão, a linha B do Código Penal. Também será exigida a requisição do ministro da Justiça nos crimes de injúria praticados contra o presidente da República. Então, artigo 141, inciso 1, cumulado com o parágrafo único do artigo 145 do Código Penal. Então, anotem aí, artigo 141, inciso 1, cumulado com o artigo 145 do Código Penal, ok? E artigo 26 da Lei de Segurança Nacional. Então, os crimes de injúria praticados contra o presidente da República exigem a requisição do ministro da Justiça enquanto condição de procedibilidade. Seria a representação, porém é uma representação que é feita pelo ministro da Justiça em hipóteses específicas. Perfeito? Então, a requisição ela pode ser feita, pessoal, a qualquer tempo. Veja, a representação ela tem um prazo de 6 meses. A requisição não tem o prazo decadencial de 6 meses, ok? A representação ela pode ser feita a qualquer tempo, desde que
dentro do prazo de extinção da punibilidade. Então, depois de extinta a punibilidade, por exemplo, o crime prescreveu, não pode o ministro da Justiça fazer essa requisição. Perfeito? Então, atenção, a requisição é uma condição de procedibilidade, assim como a representação, porém feita pelo ministro da Justiça em situações específicas, como eu disse anteriormente. Perfeito? Bom, seguindo, importante notar também e apontar que a representação da vítima, né, ou a requisição do ministro da Justiça não obriga o MP a oferecer a denúncia. Então anotem aí, a representação da vítima ou requisição do ministro da Justiça não obriga o oferecimento da denúncia. Ou seja, não é porque houve a representação ou houve a requisição que o Ministério Público tem que oferecer a denúncia. Não, ele não é obrigado. Por quê? Ele vai ter que analisar no caso concreto se estão presentes, ok? As condições da ação. E a principal delas, a justa causa. O Ministério Público tem que analisar, no caso concreto, se existe justa causa para a ação penal. Porque se não existir, o Ministério Público não vai oferecer a denúncia, ainda que haja uma representação. Então, atenção, a representação ela não vai vincular o Ministério Público. E a requisição do ministro da Justiça também não vincula o Ministério Público Federal. Perfeito? Isso decorre também do artigo 127, parágrafo 1º da Constituição Federal. Então, a Constituição Federal traz para nós, no artigo 127, parágrafo 1º, o princípio da independência funcional aos membros do Ministério Público. E esse é um dos motivos pelo qual então, o Ministério Público não está vinculado à representação ou à requisição do ministro da Justiça. Perfeito? Seguindo, então, pessoal, vamos falar agora sobre os aspectos formais da representação. Ok? O artigo 39, ele traz para nós ali, ok? Ele traz para nós ali os aspectos formais da representação, certo? E aí a gente vai encontrar, de uma forma assim bem direta e objetiva, dois requisitos fundamentais ali previstos no artigo 39. Primeiro, que ela pode ser endereçada ao juiz, ao Ministério Público ou à autoridade policial. Então eu posso fazer por escrito uma representação e encaminhar ela ao delegado de polícia, ao juiz ou ao Ministério Público. É o que diz o artigo 39, perfeito? E ela pode ser feita pessoalmente ou por um procurador, ou seja, eu posso contratar um advogado, passar a esse advogado uma procuração com poderes específicos e esse advogado vai redigir uma representação em meu nome, perfeito? Então pode ser feito pessoalmente ou por procurador com poderes especiais, perfeito? E aí uma terceira e última, na verdade um terceiro e último aspecto formal da representação é que ela pode ser escrita ou verbal, ok? Essa representação ela pode ser feita de forma escrita, eu mesmo posso escrever uma representação ou contratar um advogado, dando a ele procuração especial, procuração com poderes especiais, ou pode ser feita de forma oral, perante o delegado de polícia, enfim, isso vai ser reduzido a termo, né? Eu vou falar, olha, eu manifesto o interesse de representar, será reduzido a termo ali, perfeito? Mas atenção, apesar do artigo 39 trazer para nós os aspectos formais da representação, a jurisprudência relativizou essas regras. Então, o artigo 39 traz algumas regras ali, regras quanto à formalidade da representação, porém, a jurisprudência do STJ e do STF, ela relativiza essas regras do artigo 39, e eu vou citar para vocês dois precedentes. No STF, nós temos o HC 72376 de São Paulo. Então, atenção, no STF, o HC 72376, o habeas corpus 72376, e no STJ, o HC 27770 da Paraíba. Esses dois precedentes, o que eles trazem para nós? Os dois dizem que a representação pode ser substituída pelo registro do boletim de ocorrência. Então, quando a vítima, nos crimes que cabe representação, vai na delegacia de polícia e registra um boletim de ocorrência, a jurisprudência entende que esse registro do boletim de ocorrência, que essa notícia crime que ele faz na delegacia, já supre a representação. Perfeito? Então, atenção. Apesar do artigo 39 trazer ali alguns aspectos formais da representação, ok? A jurisprudência do STJ e do STF, e aí cito esses dois precedentes, HC 72376 e HC 27770, ambos dizem que basta o registro do boletim de ocorrência para que tenhamos ali a representação. Perfeito?
Seguindo, nós falamos já anteriormente que o prazo para representar é de 6 meses, né? Então não é muito repetir aqui. O artigo 38 diz então que o prazo é de 6 meses a partir do conhecimento do suposto autor do delito, ok? Então prazo decadencial não interrompe nem suspende. Atenção, a respeito da lei da representação, queria assinalar com vocês uma questão muito importante prevista na Lei Maria da Penha, ok? Veja, na Lei Maria da Penha, ou seja, na verdade a Lei Maria da Penha não é uma lei que tipifica condutas criminais. A Lei Maria da Penha, na verdade, é uma lei que traz medidas protetivas para a mulher. Okay? Medidas de salvaguardar a integridade física, psicológica, enfim, material da mulher, vítima de violência doméstica e familiar. Okay? Bom, nos crimes onde haja violência doméstica e familiar contra a mulher, e que, portanto, se aplica a Lei Maria da Penha, okay? A representação, a mulher não pode se retratar na delegacia de polícia. O artigo 16 diz que o artigo 16 da Lei Maria da Penha diz que a retratação somente será feita em audiência. E aí eu trago um exemplo. O crime de ameaça. O crime de ameaça ele depende da representação da vítima. Então, se a mulher foi ameaçada pelo seu ex-marido, ela tem que ir na delegacia, registrar seu boletim de ocorrência e ali representar. Ela não pode voltar na delegacia e se retratar dessa representação. Ela só pode fazer isso em juízo, na presença do Ministério Público, na presença do juiz. Isso se dá pelo seguinte motivo. Porque por muitas vezes as mulheres se sentem coagidas, os maridos voltam para dentro de casa e eles ali, elas se sentem de certo modo coagidas ou até mesmo algumas vezes se sentem culpadas por aquela situação e pensando, porque eu vou prejudicar o meu marido, enfim, o meu companheiro, o meu namorado, eu vou lá na delegacia e vou retirar, eles sempre falam isso, né? Vou retirar a queixa. Isso não existe, ok? A Lei Maria da Penha, o artigo 16 diz de forma expressa que a retratação somente pode ser feita em audiência. Então, a respeito daquilo que a gente disse lá sobre retratação, faça um asteriscozinho, excetuando aí a Lei Maria da Penha, perfeito? E atenção, também pela Lei Maria da Penha, enfim, desde 2012 o STF, no julgamento da ADI 4.424, decidiu que a lesão corporal dolosa, seja ela lesão leve ou grave, não importa, ok? A lesão corporal dolosa e culposa, ela é a ação penal pública incondicionada. Então, atenção, desde 2012, o STF entendeu que crime de lesão corporal contra a mulher é ação penal pública incondicionada. Por que digo isso? O artigo 129 do Código Penal, que trata do crime de lesão corporal, ele diz que o crime de lesão corporal depende da representação. Então, se eu for vítima de lesão corporal, se porventura alguém me bater na rua, me agredir, enfim, eu devo registrar o boletim de ocorrência e representar contra o agressor. Já nos casos de violência doméstica familiar contra a mulher, não se exige representação, porque o STF, desde 2012, fixou o entendimento do julgamento da ADI 4.424, que os crimes de violência doméstica familiar contra a mulher, lesão corporal, processe mediante ação penal pública incondicionada, ou seja, não depende da representação da vítima. Então, o crime hoje que eu poderia citar como exemplo, que ainda depende de representação da vítima, no contexto de violência doméstica familiar contra a mulher, é o crime de ameaça, artigo 147 do Código Penal. O crime de violência doméstica familiar contra a mulher, a lesão corporal, ele não depende da representação da vítima, ok? Além disso, em razão desse julgamento do STF, ok, de 2012, o STJ editou a súmula 542. Então leiam a súmula 542, que ali o STJ, de forma expressa, também fixa o seu entendimento no sentido de que a ação penal é pública e incondicionada nos crimes de lesão corporal contra a mulher no contexto de violência doméstica e familiar, ok? Lembrando sempre, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, não precisa da representação da ofendida, da mulher, perfeito? Pessoal, então fechamos aqui o estudo da ação penal pública condicionada, o estudo da ação penal pública incondicionada, perfeito? Então estudamos aqui a ação penal pública como um todo, vimos lá as modalidades, vimos as características, os princípios da ação penal pública condicionada e incondicionada, vimos as peculiaridades da representação, perfeito?
E aí, então, na próxima aula, nós voltaremos com o estudo das demais modalidades. Então, falta nós estudarmos a ação penal de iniciativa privada. Vou falar também na próxima aula da ação penal de iniciativa privada subsidiária da pública. Vou tratar da ação penal personalíssima e vou tratar também da ação penal, da ação civil ex delito. Tudo na próxima aula, ok? Muito obrigado, até a próxima, tchau, tchau.